Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos alegres, felizes de estarmos aqui na presença do Senhor, sentindo a sua graça, o seu abraço, o seu consolo. Este hino que a nossa irmã cantou é um hino profético para que nós venhamos nos levantar e buscar mais ao Senhor e sentir a sua presença, como foi falado agora. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, estou feliz, como eu disse, alegre demais de estar com os irmãos. É sempre uma honra pregar a palavra do Senhor, anunciar o seu evangelho. E eu peço a você que abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, versículo 36. Lucas, capítulo 7, até o versículo de número 48. Lucas, capítulo 7, do versículo 36 até o versículo de número 48. A Bíblia nos diz assim: convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume. E, estando atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com um perfume. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que tocou nele, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, molhou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com perfume. Por isso te digo que seus muitos pecados lhes são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. Meus queridos, a epígrafe diz assim: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. A palavra do Senhor nos comunica nesse texto que Jesus foi convidado a um debate na casa de um certo fariseu chamado Simão. Isto era de costume acontecer naquele tempo, ver 2 mestres debatendo acerca das sagradas Escrituras. E quando um mestre era convidado para a casa do outro, este deveria ser tratado com honra. Como o texto falou, quando Jesus entrou,
eles não receberam com um beijo, não honraram ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Jesus chegou naquele lugar e começou a debater acerca das Sagradas Escrituras. E entra esta determinada mulher. As pessoas estavam ao redor, a casa estava cheia, pessoas pelas janelas, se comprimindo para ver aqueles dois mestres debatendo. Jesus, que a sua fama já tinha corrido por muitos lugares, e as pessoas queriam ouvir aqueles dois homens. Mas acontece um evento diferente aqui nesse texto. A palavra do Senhor nos diz que uma mulher que era prostituta, ela chega até ele e começa a beijar os seus pés. A palavra do Senhor nos diz que ela tem um vaso de alabastro com perfume. A Bíblia nos diz que esta mulher, neste ato, começa a chorar. E ela, chorando, molha os seus pés. Com as suas lágrimas, ela está molhando os pés. E quando o mestre chegava, devia alguém lavar os pés daquele determinado mestre. Mas esta mulher, com as suas próprias lágrimas, está lavando os pés. Aquela mulher conhecia a cultura. Ela está ensinando aos outros como devemos ser. Jesus, sentado numa cadeira que se chama o divã, a pessoa que sentasse nessa cadeira sentava um pouco na diagonal, então dava para se lavar os pés. E Jesus, sentado nesta cadeira, a mulher começa a molhar os seus pés com as suas lágrimas. E a Bíblia diz que ela começou a enxugar com os próprios cabelos. Sabe o que isso significa? Uma mulher naquele tempo não poderia soltar os seus cabelos publicamente. A mulher estava querendo dizer assim: eu tenho intimidade com ele. Uma mulher, para soltar os seus cabelos, ela só poderia fazer isso na sua casa, na presença do seu marido, na presença dos seus filhos. E quando ela solta os seus cabelos e começa a enxugar os pés do mestre, ela está dizendo assim: eu tenho intimidade com ele. Aquele que adora ao Senhor, aquele que louva a Deus, ele tem comunhão, ele conhece quem é o seu mestre. A Bíblia nos diz em João capítulo 4, Jesus falando para aquela mulher samaritana, ele diz que procura os que adoram em espírito e em verdade. Como é que eu vou procurar algo que não está escondido diante de mim? Como é que Deus vai procurar algo se todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos? Jesus está querendo dizer assim, através desta palavra: eu estou procurando aqueles que têm sintonia, aqueles que estão sintonizados no céu, aqueles que têm uma ligação, e esta ligação ela é espiritual. Ela vai muito mais além daquilo que nós podemos pensar. A profundidade com Deus é algo que vai além sobre a maneira. É aquilo e é o remédio em que as pessoas precisam. É o vazio que é preenchido com a graça de Deus. O adorador, ele sabe o que ele precisa. O adorador, ele sabe o porquê dele nasceu, o porquê de ter nascido. Ele sabe o propósito de ter nascido. Ele sabe a vocação de glorificar. Nós apenas entendemos, muitos entendem adoração meramente como louvor. O louvor é apenas um elemento da adoração, do adorador. Adoração vai muito mais além. Adoração é vida. Adoração é como você se porta. É como você faz para os outros.
é como você cuida dos seus filhos, é como você trata o seu marido. Isto é adoração. É a sua vida, é seu gesto. É também quando você compartilha os seus talentos, as suas habilidades para os outros. Esta também é uma forma de glorificar o nome de Deus e de ser adorado. O adorador, em cada gesto, ele está glorificando o nome de Deus. Cada coisa que ele faz é para o Senhor, porque Deus é o cerne da sua vida. Quantas pessoas que perderam essa visão, não compreendem mais esse estilo de vida, esta cultura, porque Jesus ele veio e ele pregou um estilo de vida, uma cultura, uma forma de viver. A palavra cultura, cultivar e culto é uma palavra que vem de mesma origem. Aquilo que eu estou cultivando, eu estou produzindo, vai ser a minha cultura, o meu estilo de vida. É o que eu estou produzindo. E a minha cultura é o meu culto. A minha vida é um culto a Deus. É isto, o adorador, a vida dele é um culto. Em cada gesto que ele faz, ele está cultuando a Deus. Adoração é, como eu disse, é algo que vai além. É a capacidade de onde o ser humano ele consegue se aprofundar. É a forma mais alta de se achegar a Deus. É através da adoração. E quando nós compreendemos isso, nós vivemos uma vida de verdade. Aquele que ama ao Senhor, ele vive uma vida de verdade. Quando ele vê as mentiras, e uma das mentiras é o pecado, e quando o adorador ele peca, ele vai até Deus e diz o seu pecado, porque ele sabe que isso ali é falso, ali é uma falsa alegria. Então ele se sente entristecido. A adoração, ela nos explica muitas coisas na comunhão com Deus. Adoração é quando nós fechamos a porta do nosso quarto e ocultamente nós vamos falar com o nosso melhor amigo. E quando nós vamos até Deus conversar ocultamente, a revelação da sinceridade para Deus. Ninguém tem como mentir diante de Deus. E o adorador, ele sabe que não tem como. É o momento em que ele abre o coração. É o momento de intimidade. Esta mulher ela está ensinando muitas coisas a nós. E a Bíblia diz assim, o versículo 39... Quando o fariseu que eu tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo, olha só o que ele disse: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que tocou nele, pois é pecadora. Ele estava pensando que Jesus, que é o mestre, tinha a mesma visão dele, a mesma visão religiosa, a mesma visão julgadora. E ele pensando que é o dono da verdade, que tem o caminho certo, diz: se este fosse profeta, trazendo uma visão que Jesus era menor, inferiorizando, pensando que a sua visão era superior. Porque os fariseus, eles tinham esses costumes, a Bíblia diz, e Jesus condenou as suas práticas. No Sermão da Montanha, Jesus vai falar muito sobre isso, como os fariseus se comportavam, oravam nas praças para que as pessoas vissem. O objetivo deles era que as pessoas o vissem orando, era manter
aquele padrão, aquele padronismo na sociedade de querer ser visto, para que as pessoas continuassem a reverenciá-los. Aí Jesus vai dar uma aula de como é, de como nós devemos viver. Quantas pessoas estão com esses fardos carregados nos seus ombros, tentando agradar as pessoas, tentando agradar aqueles que pregam a religiosidade escravizante, e isto está matando muitas pessoas, isto está sufocando muitas vidas. É uma verdade inexcusável que nós devemos pregar, que nós devemos falar, em que nós devemos dizer: aquele que conhece a verdade, ele não pode se omitir, ele tem que falar, ele tem que dizer como é o caminho. O caminho de Jesus é diferente do caminho do homem. Jesus vai muito mais além. Oh, glória a Deus. Nós esperamos e nós colocamos uma expectativa em Deus, mas Ele sempre nos surpreende. Ele sempre chega com algo novo. Nos certos caminhos da nossa vida, nos deparamos em situações difíceis e nós nos perguntamos: por que disso, Deus? Murmuramos muitas vezes e não entendemos. Mas no caminhar, no decorrer, e quando lá na frente a gente chega, e aí a gente entende o porquê de ter passado aquilo, e a gente fica surpreso. Esse Deus é diferente. Esse Deus sempre me surpreende. Esse Deus sempre chega com algo novo na minha vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus tem algo novo para a tua vida, irmão. Jesus tem algo diferente para você. Jesus quer mostrar a você um novo estilo de vida, uma nova forma de viver. Deus quer aliviar muitos fardos que estão sobre os seus ombros. Jesus não quer te ver aflito. Glória a Deus. Jesus não quer te ver oprimido. Deus não se agrada disso. Deus não quer te ver como um fariseu, vivendo uma vida de hipocrisia, pregando aquilo que não vive, mostrando algo que não tem. Quantas pessoas estão desta forma? Deus está cansado disso. Deus não se agrada disso. Essa mulher, ela é pecadora. Essa mulher não é bem vista na sociedade. Mas essa mulher, ela foi transformada pelo Senhor, porque ela creu que ali é o Filho de Deus. Através dos seus atos, nos revela sobre isso a palavra do Senhor. E Jesus diz assim, no versículo 40, disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Então Simão, ele responde: tem um por certo, que é aquele a quem mais perdoou. Jesus, certo, é assim. Aí Jesus vai dizer assim, vai dar uma aula para o fariseu. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher aqui? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, molhou com lágrimas os meus pés e o enxugou com seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de beijar os pés.
Tu não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com um perfume. Versículo 47. Por isso te digo que seus muitos pecados lhes são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, muito ama. É dessa forma. Jesus é o credor. Um deve 500 denários, outro deve 50. No contexto, é a mulher que deve 500 denários. Na sociedade. E o fariseu que deve 50, porque ele está ali, ele é um homem religioso, é um homem que entende a palavra, mas ele ainda deve. Mas nenhum deles tem como pagar. Jesus está dizendo através desta parábola acerca do seu sacrifício, acerca do seu perdão, o perdão dos nossos pecados. Ele perdoou as nossas ofensas. Nem a mulher tinha como pagar e nem o fariseu. E o que isso nos comunica é que todos pecaram, estão destituídos, privados, afastados da glória de Deus. Se você não é esta mulher, se você é uma pessoa bem vista na sociedade, se você é uma pessoa que tem um cargo na igreja, se é um levita, se é um pregador, no mínimo você deve 50. No mínimo você deve 50. Você também é pecador, você também erra, você também precisa do perdão de Deus. Você também precisa se humilhar diante daquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Você também não é diferente de ninguém. Você não é diferente do alcoólatra. Você não é diferente do prostituto, da prostituta. Você não é diferente de ninguém. Todos nós somos iguais e precisamos do perdão. Precisamos do perdão de Deus. Precisamos chegar perto do Senhor Jesus. Precisamos alcançar a sua misericórdia e a sua graça. Oh, glória a Deus. Aleluia. Se você está ouvindo esta palavra e analisando os seus erros, peça perdão a Deus. Peça misericórdia. Peça a Deus, a tua graça venha superabundar na minha vida, Senhor. Não me deixe ter uma visão hipócrita, uma visão farisaica. Não me deixe viver uma vida de mentiras. Jesus estava ensinando ali. E é interessante. Algo que a palavra do Senhor nos diz, e assim eu vou concluir. Que quem muito é perdoado, muito ama. Mas quem é pouco perdoado, pouco ama. É assim. Jesus, Ele perdoou os nossos pecados. Cada falha, cada erro. E toda vez que quando a gente se chega perto do Senhor, a gente pensa que Deus é como os homens. Que perdoa na primeira, na segunda, e depois diz, de novo. Então não tem mais confiança, não tem mais credibilidade. Mas não, Jesus é diferente. Eu estou aqui. A gente procura muitas pessoas para tentar solucionar os nossos problemas. Mas só Jesus que nos entende, que nos compreende e que sempre está de braços abertos. Toda vez, e quando eu falo isso, é aqueles que chegam perto do Senhor sinceramente. Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei, de novo. Estou aqui, Senhor. Mas sempre o Senhor está de braços abertos, porque Ele sabe o que está dentro do seu coração. Se você não entregou a vida a Jesus, você que é crente, também serve ao Senhor, precisa de um renovo. Eu quero orar pela sua vida. Eu sempre gosto
de fazer uma oração quando termina a palavra. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder do quebrantamento do coração do homem. Davi, ele pecou contra o Senhor, ele fez maldades hediondas, mas por causa do coração quebrantado, ele conquistou ao Senhor. Senhor, eu te peço, Pai, neste momento, eu suplico a tua graça, a tua misericórdia em favor de nós, em favor da minha vida. Que o Senhor me ajude, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor venha abençoar, Pai, esta pessoa que está, Pai, numa vida difícil espiritualmente, que já não tem essa sintonia, este contato com a tua presença, Senhor, que tenta se refugiar em outras coisas, mas sempre acaba quebrando a cara, Senhor. Dá força a ele para que ele retorne à tua graça, para que ele retorne ao fervor do teu Espírito, Senhor. Jesus, se há pessoas que estão aceitando a ti neste momento, escreve o nome deles no livro da vida. Faz novas pessoas, como tu fez com esta mulher pecadora, como esta mulher que a sociedade já disse não, mas o Senhor sempre tem uma porta aberta. O Senhor sempre honra aqueles que te honram, Senhor. Estende as tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Saiba que Jesus está olhando para você.